A aula de hoje é sobre domínio morfológico climático. Aqui nós temos um mapa temático onde apresenta o domínio da Amazônia, o Cerrado, mares de morros, Caatinga, Araucária, Pandarias e faixa de transição. Iremos falar agora sobre o domínio morfoclimático, que representa as combinações de conjunto de elementos da natureza, certo? Que fala sobre relevo, fala sobre clima e vegetação, que se interrelacionam e interagem, formando a unidade básica paisagística. Iremos mostrar agora uma imagem aérea do domínio morfoclimático amazônico. Falando do domínio amazônico, é o maior do Brasil e está praticamente todo localizado na região norte do país. O relevo trata-se de domínio cujas composições majoritariamente por terras baixas, ou seja, por locais de baixa latitude e por grandes depressões. Clima é quente e úmido e as chuvas costumam ocorrer durante todo o ano. A temperatura média costuma atingir entre 24 a 27 graus. Falando de hidrografia, certo, é visto pela situação da maior bacia hidrográfica do Brasil, a bacia hidrográfica amazônica, isso que influencia a região a apresentar um grande volume de água, pois é um ponto de destaque desse domínio. Solo, a sua grande maioria, o solo da região amazônica é composta por latossolos, que são formados por parte do material mineral, e agissolos, que apresentam a separação bastante nítida relativamente ao horizonte de cor. Regra geral do solo, não muito fértil. Vegetação do domínio amazônico, a vegetação bastante diversificada, certo? Perene, ou seja, não costuma perder folhas ao longo do ano. Os aspectos vegetais variam conforme a proximidade do curso da água e subdivide em três: mata de tipo de igapó, de várzea e de terra firme. Agora iremos falar sobre o domínio morfoclimático do Cerrado. O seu relevo, a sua maioria é plana, cujas pequenas ondulações é composto de grandes planaltos e chapadões. Esse domínio morfoclimático tem cerca de 50% da sua altitude entre 300 a 600 metros. O clima é sazonal, tropical sazonal, a temperatura média ronda entre 22 graus Celsius, no entanto, pode ultrapassar 40 graus e o mínimo pode ser 0 graus, resultado no período de geadas. Trata-se de um domínio às estações do ano bastante dividida, chove bastante no verão e no inverno é seco. O local também costuma atravessar um período severo de seca entre outubro a abril. Domínio morfológico cerrado ainda, falamos ainda da parte de hidrográfico, certo? Que por sua vez é chamado de caixa d'água por conta da sua hidrografia. Em seu território está localizados os leitos e nascentes do rio de 8 a 12 bacias hidrográficas: Rio Araguaia, Rio Tocantins e Rio São Francisco. A hidrografia do Cerrado é responsável pela geração de energia de 9 a 10 brasileiros, por conta da importância desse domínio morfoclimático para os cursos de hidroelétrico do país. Esses recursos. Solo do domínio cerrado é tipicamente avermelhado e pode ser arenoso ou argiloso. Os tipos de solos predominantes são latossolos de cor vermelha amarelada, tipo de solo pobre de nutrientes, cobre cerca de 46% desse território. É um solo profundo. Podosólico, solo mineral fértil de cor avermelhada escura e de considerável teor de ferro. Esse tipo de solo é bastante suscetível a erosões. O cerrado, essa vegetação do cerrado é constantemente em arbustos, em árvores baixas, que não costuma estar concentrada em grupos, mas sim afastada uns dos outros. Tipicamente os troncos têm casca bastante grossa, a aparência retorcida e as folhas costumam ser ásperas. Esses impactos ambientais que ocorrem na região danificam, certo, ao ambiente ao longo do ano. Dentre as principais causas dessa degradação é a contaminação dos rios, a abertura de rodovias, expansão de fronteiras agrícolas e queimadas. Agora iremos falar sobre o domínio morfoclimático dos mares de morros.
Domínio de Mares de Morros ocupa bastante entre a região nordeste até o sul. Esse relevo deu origem à designação do domínio morfoclimático pelas suas características de morros arredondados, planaltos e serra, nas quais se destaca a Serra do Mar. Apesar do clima certo do morro, pode apresentar variações consoantes as regiões. Clima tropical úmido e é predominante. Por conta do clima tropical, altas temperaturas e o índice de chuva é alto. Isso pode ser favorável às encostas não sejam tão seguras. O risco é de desabamento constante. Produzem o que? O desabamento. O domínio dos mares de morros também apresenta um vasto volume de água. Ele abrange duas importantes bacias hidrográficas brasileiras: a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio São Francisco, além de dispor de grandes hidrelétricas como o Rio Paraná, a de São Simão e a de Três Marias. Apesar da abundância de água, uma grande parte dos rios, dos mares, apresentam um sério problema relacionado à poluição e contaminação. Falando ainda de mares e morros, certo? Essa decomposição, certo, está relacionada também ao granito, aos grandes de matas nordestinas. Outro solo de destaque é o Salomão, formado pela destruição da decomposição química de granitos da região sudeste. Por conta da boa irrigação, o solo dos mares e morros é bastante fértil, onde tem esses domínios de massapê. Ora, podemos falar ainda da vegetação. A vegetação da agricultura expansiva, elas são mais prejudicadas pela sua preservação, não preservação. Da agricultura comercial, o desmatamento, pela exploração da madeira e o desenvolvimento de centros urbanos. São fatores que contribuem a esse cenário que prejudica a preservação ambiental de mares e morros. A região é típica de Mata Atlântica, também chamada de floresta tropical úmida, onde devido à devastação ambiental, está representada apenas por 7% da sua extensão original. Agora iremos falar sobre o domínio da Caatinga. Relevo de domínio da Caatinga, certo, está direcionado à região do Nordeste, apresentando relevo formado por depressões. Clima: haja um baixo índice de chuvas no local. A Caatinga atravessa o período de estiagem superior aos anos e padece em diversas secas. Outra observação é a hidrografia. Por maior parte dos rios são temporários, secam uma vez por ano. Isso ocorre devido às altas temperaturas da região e também devido ao tipo de solo que, por não apresentar uma boa permeabilidade, contribui para a evaporização das águas. O solo do domínio das Caatingas tem um impacto na quantidade de nutrientes, porque existe uma má permeabilidade desse solo, possível que a ter os nutrientes sendo menos férteis. Os solos são argilosos, contém argila de 30% na sua composição. E, por exemplo, tem um nutriente que os solos são arenosos, contém 70% na sua composição geral. Regra geral, a Caatinga possui um solo rasto, solo cuja camada rochosa fica bem perto da superfície. Falando de vegetação, possui um solo rasto que dificulta o quê? As raízes para a plantação possam explorar o solo em profundidade. A vegetação predominante são três tipos: arbórea, que tem de 8 a 12 metros, arbustiva, que são de 2 a 5 metros, e herbácea, que é de 2 metros. Ora, essas características de vegetação da Caatinga consegue se adaptar aos locais mais necessários, como a carnaúba, por exemplo, que produz uma espécie de cera que reveste suas folhas e ajuda a evitar a perda da água por evaporização. O juazeiro, por sua vez, desenvolve raiz extremamente profunda que permite a absorção da água do solo. E aí vai, a média dessas capacitações de reter a água, de algumas espécies como do cacto, consegue reter até mais de 3 litros de água da superfície terrestre. Agora iremos falar sobre o domínio morfoclimático araucária. Essa é uma visão aérea, onde você vê o entardecer. Relevo do domínio de araucária. O relevo do domínio
da Araucária é caracterizado por fortes ôndulas em terreno montanhoso. Há ondulações nas montanhas, de aparência protuberante, formado pelo processo de erosões. As erosões da região são muito fortes e esse domínio se localiza no Planalto Meridional e tem uma altitude que vai desde 500 a 1.300 metros. Parte desse relevo das Araucárias é formado pela ação das erosões de rochas de diferentes resistências. Outra observação é o clima. O clima da Araucária é majoritariamente subtropical e apresenta temperaturas médias entre 14 a 30 graus Celsius. Essas estações do ano, certo, são definidas por esse inverno que costumam ser rigorosos e os verões muito quentes. A distribuição da chuva ao longo do ano costuma ser bastante uniforme. Falando ainda de Araucária, a hidrografia desse domínio possui um grande potencial, pois abrange grandes principais usinas, como a usina de Itaipu e a usina de Furnas. Essas usinas têm grande importância para a região. A drenagem da principal através dos rios da bacia do Paraná e do rio Uruguai. 2 vezes por ano. Muitos desses rios têm um domínio, atravessam 2 períodos de cheias e 2 períodos de baixas nos níveis das suas águas. Solo do domínio da Araucária, desse tipo, tem características de terra roxa, apesar do nome tratar-se de um solo de cor avermelhada, que tem origem vulcânica e é formado através da decomposição do basalto, das erupções vulcânicas que ocorrem. Esse solo apresenta umidade constante que ocorre porque os rios das Araucária nunca secam. Isso porque a terra roxa seja naturalmente fértil e apropriada para o plantio. Outra observação é que, em relação ao domínio morfoclimático das Araucárias, essa vegetação é mata de Araucária, também chamada por mata de pinhais, que consiste em uma floresta de pouca densidade. A densidade pouca quer dizer que tem pouca, vamos dizer, tipo de mata nessa região. No Brasil, ela concentra o único exemplo de coníferas e espécies cujo formato é de conde, certo? Cone, formato é como se fosse uma casca de sorvete. A mata original da estendida de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ocupando uma área de 200 mil km². Devido à exploração para a produção de móveis e papel, essa vegetação vem se tornando significativamente reduzida. Agora iremos falar dos domínios morfoclimáticos das pandarias. Essa também é uma imagem aérea, onde nós vemos o tipo de vegetação da região. Ora, o relevo, chamado também de pampas ou campanha gaúcha, o domínio morfoclimático, apresenta relevo baixo e ligeiras ondulações chamadas de coxilhas. Ora, a amplitude desse tipo de relevo está na região e é utilizada para a prática de pecuária. Clima podem ser divididos em 2 diferentes tipos. As pandarias são as cujo clima varia entre a temperatura quentes e frias de acordo com a estação do ano. Verão e a primavera costumam apresentar um grande volume de chuvas. Já o inverno e o outono são tipicamente secos. Quando falamos de pandaria ainda, falamos de pandarias tropicais, que apresentam o clima quente e seco durante o período do ano. Ora, a hidrografia destaca-se pelos rios Ibicuí, Rio Santa Maria, Rio Uruguai, onde esses rios apresentam grande fluxo e são responsáveis pela drenagem ininterrupta desse domínio. Todos eles pertencem à bacia do Uruguai, do Rio Uruguai. Solo dessa região é profundo e de cor escura, totalmente de cor originada de decomposição de matéria orgânica, como o cobre, chamado de humus. O humus torna-se um solo fértil, como conta disto, a espandaria costuma ser utilizada para plantação, principalmente de cereais. Ora, esse tipo de solo é arenito nesses locais e a agricultura é desenvolvida através do uso de máquinas e técnicas de correção de solo. Tipos de existência de solo nas pandarias são os paleonossolos, que é vermelho, e o paleossolo, que é claro. A vegetação
da Pandaria são cobertas por espécies herbáceas e rasteiras, com altura que costuma variar entre 10 e 50 centímetros. É uma vegetação muito baixa. Ora, nós agora vamos falar sobre a faixa de transição, certo? Esse domínio, certo? Nós podemos ver que na faixa de transição é onde estão as setas azuis que mostram as suas fronteiras, as regiões. Transição é intermediário entre essas regiões. Aí as faixas de transição são áreas localizadas, certo? Que delimitam a apresentação característica específica de cada região. Tais características são uma mistura de aspectos de domínio, cujas fronteiras são delimitadas pelas faixas azuis. Ora, os impactos ambientais do domínio morfoclimático no Brasil são criados o quê? Pela extração da madeira, o desmatamento, as queimadas, a atividade agrícola não sustentável, expansão da cidade e lançamento de esgoto no mar. Outra observação é a diferença entre o domínio morfoclimático e os biomas. Biomas são considerados um conjunto de seres vivos, fauna e flora, que vivem adaptados às condições de uma determinada região, que formam e integram esse ambiente. Por exemplo, bioma é uma comunidade biológica, um conjunto de ecossistema. O sistema do domínio morfoclimático já é o que? Considera-se que uma série de elementos naturais como relevo, clima, vegetação e solo. Essa forma desses elementos integram entre si e assim podemos dizer que enquanto o bioma é eficácia enfatiza a vida do tipos e espécies de ecossistema, o morfoclimático ele fala especificamente do aspecto físico como clima, vegetação, relevo, solo e hidrografia e as paisagens resultantes dessa interação. Agora nós temos aqui as unidades de conservação da natureza, certo? Que os grupos onde fala proteção integral e uso sustentável. A proteção integral está falando de reservas biológicas, parque nacional, parque estadual, parque municipal, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Já o uso sustentável das unidades de conservação fala-se da APA, que é a área de proteção ambiental, certo? Áreas de relevantes interesses ecológicos, floresta nacional, estadual e municipal, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva do desenvolvimento sustentável e reserva particular de patrimônio natural, que é RPPN. Agora podemos falar ainda das observações, dos objetivos básicos das unidades. Das unidades de proteção integral, ela tem o objetivo principal de preservar, certo? Sendo apenas o uso de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em leis. Já as unidades de uso sustentável compatibiliza a conservação da natureza com o quê? Com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Agora podemos falar do objetivo básico geral. O objetivo básico dessas unidades é a proteção dos biomas, da biodiversidade, da riqueza ou do patrimônio ambiental brasileiro. Essas unidades de conservação da natureza possuem grande importância para os povos indígenas e comunidades tradicionais ribeirinhas, pescadores artesanais, seringueiros, etc., pois o modo de vida desses grupos sociais, certo, possui estreita relação e dependência da natureza, e o conhecimento do bioma onde eles vivem contribui para a sua preservação. Encerrado a aula de hoje.